Então, o tema de hoje é: sua identidade profissional está desatualizada? Na verdade, é uma pergunta, né, para a tomada de consciência. Então, o objetivo é observar, né, principalmente o seu posicionamento no mercado atual, para ver se ele reflete os resultados que você quer colher, né, no futuro próximo. E eu fiz essa apresentação, essa quick call, né, baseada nesse livro, que é do Paulo Vieira, que é Coaching Integral Sistêmico, porque tem sido bem esclarecedor nesse assunto de crenças limitantes, identidade, né, propósito. Eu achei bem pertinente trazer hoje esse conteúdo para vocês, tá? Então, vamos começar. O propósito dessa jornada, na verdade, é uma jornada, essa aula, né? Primeiro, identificar a identidade atual, ou seja, reconhecer qual é essa versão, né, que você está operando hoje, não a que tem na sua mente. Por exemplo, eu no passado, eu tinha uma imagem totalmente distorcida da minha realidade, né? Eu me achava super perfeita em tudo que eu fazia, mas na minha prática eu tinha limitações. Eu era limitada, mas eu escondia os meus erros para continuar, né, parecendo, né, que eu era perfeita. E aí foi tão interessante que eu fui desmistificando e principalmente tirando máscaras, né, acessando a minha real identidade, né, para entender os meus erros e os meus comportamentos não adequados e o porquê que eu estava me auto-sabotando. E aí aqui, ó, a gente fala sobre identificação dessa identidade atual, ou seja, como eu tenho agido, mapear os padrões limitantes, né, o que tem me limitado para eu não ir para o próximo nível, né, profissional, conectar-se ao propósito, caso, né, alguém não tenha se conectado ou sentido realmente essa motivação natural de acordar de manhã sabendo que está fazendo algo não só para si mesmo, para sua família, mas para a humanidade, né, o interesse, assim, além do nosso próprio interesse pessoal, e reescrever o seu futuro. Então, entender que a gente tem a oportunidade, a opção e a decisão de fazer um futuro diferente. E eu, no passado, eu não sabia que eu tinha essa opção. Eu repetia os padrões, meus padrões familiares, né? Acessava minhas fraturas emocionais e sempre eu tirava uma versão horrível de mim mesma quando algum gatilho meu, né? Quando a gente fala que toca naquela ferida aberta, alguém tocava na ferida, eu virava um monstro. Impaciente, irritada, desrespeitosa. Então, entender como que funciona esse mecanismo, né, principalmente do acesso às memórias, de como isso reflete na minha vida adulta, principalmente que eu trago da infância, né, é algo que eu quero compartilhar isso, porque desde 2023, quando eu iniciei essa jornada realmente de aprendizado e descoberta, né, sobre o porquê que eu agia do jeito que eu agia, eu entendi que eu tinha opção de ser diferente, aquilo me deu uma liberdade de escolha, eu entendi que eu era livre e não sabia. Eu vivia numa posição de escravidão, né, inconsciente. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Aqui fala sobre o conceito de identidade. O que é a identidade, né? Basicamente, as crenças que a gente tem da gente mesmo, né? As memórias emocionais, que são essas memórias durante toda a nossa vida, não só na infância, na juventude, mas também na vida adulta. E aquelas historinhas que a gente conta pra gente mesmo, que são as narrativas internas, né? Que é o quê? Pode ter uma história de próprio boicote, né? Autossabotagem, ou a gente consegue, em algumas áreas da nossa vida, se superar, porque a gente, né, tem essas narrativas positivas. E o ambiente que o ecossistema sempre vence. Então, não adianta você estar se capacitando, você está buscando desenvolvimento, né? Está buscando praticar tudo que precisa ser praticado, se você convive com pessoas que ou te puxam para trás, ou que te tiram o pior o tempo inteiro, né? A questão do ambiente, né? É importante, das mesas, né? Onde a gente senta. E os hábitos, que são os comportamentos repetidos diariamente, além do nível de consciência. Então, às vezes, quando a gente faz exercícios, assim, de autoconsciência, de se perguntar e escrever respostas, né, a gente diz, como é que eu não percebi isso antes? Era tão óbvio para mim, que é como se a gente fosse tirando os véus, né, da nossa visão, ela vai se expandindo, digamos assim, como se eu trocasse a minha lente, né, que era uma lente ofuscada, eu não conseguia ver, e depois, no meu processo de consciência, eu vou tendo a capacidade, a possibilidade de ver melhor, observar melhor. Então, o meu objetivo com essa aula de hoje é que vocês saiam dessa aula só observando os seus pensamentos. Quando pensar uma coisa, escreve, né? Começa a tirar da cabeça e coloca no papel, só para ter uma consciência mesmo da repetição que acontece, né? Ninguém pode ter performance maior que a sua identidade permite. Você não é o que viveu, você é o que decide viver. Então, realmente, não adianta a gente estabelecer metas, né, desafiadoras, financeiras, ou de posicionamento profissional, sendo que as minhas crenças sobre mim mesmo são limitadas. Então, meu resultado vai sempre refletir o que são as, né, minhas crenças sobre mim mesma, porque o Paulo Vieira, né, que é o autor desse livro, ele sempre diz que toda crença é autorrealizável. A gente vai achar uma maneira de comprovar através, né, do mundo externo, o que a gente acredita sobre nós mesmos. E aí é até frustrante, porque a gente acaba colhendo os mesmos resultados de sempre e não sabe por quê. É porque quando a gente muda o nosso mundo interior, o nosso mundo exterior muda. Por isso que eu acho esse tema fascinante. Eu estudo já
há muito tempo, o poder da afirmação positiva, Luiz Hay, autoconfiança, Tony Robbins, eu já fiz vários treinamentos com Tony Robbins também, porque ele me encanta, e eu vejo que na prática, quando eu coloco realmente em prática, né, como fica simples a vida e os resultados são totalmente alcançáveis, assim, que antes parecia uma muralha, né, que não tinha nem intransponível. E aí, quando a gente coloca em prática esses exercícios que são todos simples e às vezes até ridículos, que a gente se pergunta, né, não vou ficar fazendo isso aí na frente do espelho e dizer que eu sou próspero, que eu sou abundante, eu não vou ficar fazendo isso, que ridículo. E a gente se afasta realmente da nossa melhor versão por julgar, né, exercícios como ridículos, e aí a gente acaba ficando sempre na mesma. Então, a crise da identidade profissional. Vou dizer que 2023 foi meu ano de crise de identidade, que falam, né, meia-idade, crise de identidade, é mais ou menos isso. E eu passei por isso, venho passando ainda, mas graças a Deus hoje num outro nível, um nível mais de consciência, né. E aí fala assim, o porquê, né, que parece que a nossa vida é um ciclo mesmo, que tudo se repete. Poxa, eu vou fazer isso agora tá fazendo tudo de novo, e as coisas estão acontecendo como aconteciam, quem mora fora, né? Eu fazia isso no Brasil, agora fazendo de novo aqui nos Estados Unidos, por que isso não muda, né? E aí aqui tem os ciclos de autossabotagem. Então, você inicia projetos promissores, mas desiste no meio do caminho sem motivo aparente. Cara, eu sou a campeã número 1 de autossabotagem. Eu já iniciei centenas e milhares de projetos maravilhosos que eu achei, né, uma maneira de dizer, eu acho que nem vai dar certo, vou parar. E é tão interessante que faz 21 dias, né, eu iniciei um devocional de 40 dias, né, que é um devocional da plenitude. E ontem eu até falei isso para as mulheres, né, que estavam no devocional. Eu disse, gente, eu tô tão feliz comigo mesma, porque durante 20 dias eu consegui, no mesmo horário, de forma constante, fazer o que tinha que ser feito. E o mais legal disso, que eu penso que no livro Atomic Habits, ele fala isso, ó, que quando você consegue uma área da vida ter constância, você começa a puxar as outras áreas, porque é como se tivesse um efeito de alavancagem. Então, por exemplo, eu consegui fazer o devocional em todos esses dias, agora eu estou conseguindo colocar em prática os meus projetos que eu tinha na gaveta. E assim vai indo, a alimentação saudável, atividade física, né? Entender que quando a gente se propõe, principalmente no desafio, por isso que eu adoro o desafio, o desafio do jejum de 72 horas, eu fiz ano passado. O desafio dos 40 dias, porque um desafio, ele motiva a gente, né? E é melhor quando é acompanhado, quando tem outras pessoas, né? Então, o ciclo de autossabotagem é conseguir ter mais clareza, dizendo, agora eu comecei a mexer em tudo que eu já tinha começado, dizendo, não acredito que eu parei na metade disso aqui, agora eu vou retomar, porque é a constância, né? Das atividades, do poder do todo dia que a gente vai realmente conseguir colher os resultados. Oportunidades pequenas, atrai propostas que estão muito abaixo do seu verdadeiro valor e expertise. Então, não sei se vocês já passaram por isso, de fechar, de repente, um contrato, conseguir uma venda, né, e dizer assim, meu Deus, eu podia, com esse investidor, ter vendido, sei lá, 5 milhões de reais para ele, e eu só vendi 300 mil. Então, assim, entender que, às vezes, é a gente mesmo que atinge um teto de faturamento, é um teto de um limitante, e a oportunidade está ali na nossa frente, é a gente acessar, né, acessar essa versão. Então, é como se fosse um termostato, né? Um termômetro. Vai só até aquela temperatura, né? Como no ar-condicionado, vai só até 22. Não passa de 22 graus. E na vida é assim também. A gente se estabelece nossos tetos. E aí depois não entende porque, eu tinha a oportunidade na minha mão. E como é que eu perdi? Mas é por isso, é pela identidade, pela crença de capacidade, né? De merecimento, que é comprometido. Aí desperdício de potencial, sente que poderia ter feito muito mais, mas algo invisível segura seu crescimento, igual freio puxado. Eu sentia isso, eu acordava de manhã, cara, parecia que eu tinha um freio, alguém me puxando para trás, mas, tipo, toda essa minha carga emocional de coisas não resolvidas que me puxavam para trás. E uma coisa legal, assim, que eu aprendi com a Camila Vieira, que é a esposa, né, do Paulo Vieira, que ela fala que a culpa, né, ela tem esse peso de freio de mão, porque a culpa, ela fala, né, que a gente sabe que todo culpado não merece ser feliz. Então, se em algum momento da nossa vida a gente se sentiu culpado por algo, de forma inconsciente, a gente se boicota, porque nenhum culpado merece ser feliz. Então, é a gente mesmo que acaba causando isso, né, na nossa vida. E aí, cansaço e confusão. Aí são ciclos de falha de rotina. Então, eu tenho muitos mentorados que estão, assim, em loop. Aí vão dormir tarde, daí acordam tarde, daí ficam irritados, daí estão sem memória, não conseguem lembrar o que tem que fazer. Mas é um loop que não termina enquanto eles não colocarem ordem na rotina deles, tá? E aí, o que gera cansaço, confusão mental é resultado de uma rotina desestruturada. E na confusão mental, a gente não consegue fazer nada direito. Nada vai para frente, nada está organizado, nada. A vida pessoal fica comprometida, a vida profissional fica comprometida, né? E aí a gente se sente totalmente desalinhado, não sabe nem o que está fazendo, porque está fazendo. E isso é interessante observar nas nossas atitudes, né? Que isso é uma crise de identidade profissional, que a gente ainda não tem clareza, né? De como a gente deveria se posicionar. E aí o conceito que o próprio Paulo criou, né? Que se chama metanoia, né? E aí eu trouxe para o lado profissional, que é a mudança que vai além da superfície.
Então, ele fala que tem que existir uma mudança interna, né, inicialmente, para que depois ela apareça externamente. Então, é uma nova forma que a gente escolhe de interpretar a nossa história e começar a criar histórias e narrativas diferentes dentro da nossa mente. Com base nessas novas histórias e narrativas, tudo ao nosso redor começa a mudar, começa a refletir. O nosso interior começa a refletir o exterior. Então, a verdade é fundamental. A identidade só muda quando ocorre metanoia. E essa transformação interna, qualquer mudança externa é temporária. Então, eu estava muito eu falo de mim, né? No externo. Eu vou... Até frases de motivação, elas não tinham efeito muito para mim, porque eu estava muito na superfície, muito no raso, né? E eu não estava conseguindo acessar a origem dos meus pensamentos sobre mim mesma, né? E aí, quando a gente vai buscando, né? Dizem assim que só não acha erro em si quem não procura. Então, quando eu comecei a procurar realmente, gente, por que eu tô errando? Por que eu faço isso? Principalmente no casamento, né? Eu tô 23 anos casada, então, né? Poxa, no meu casamento, o que eu posso fazer hoje para ter um relacionamento harmônico, né? E aí eu comecei a observar que a questão de feridas emocionais e de chave e fechadura, porque a minha fratura emocional, ela é exatamente alinhada à fratura emocional do meu marido. Então, no caso, a minha fratura emocional era crítica, né? Sendo rejeitada através da crítica, porque minha mãe, ela sempre me criticou muito. E aí o meu marido foi o abandono. Então, ele filho do meio 2 vezes, né? E aí, nesse momento, o que acontecia? Ele me critica e eu abandono. Então, ele me critica e eu abandono. E é um ciclo que é loop. Então, estou dando só esse exemplo para vocês entenderem que na vida profissional e na vida pessoal, a gente tem que ter um cuidado com os ciclos de auto. Em algum momento tem que parar. E só é possível parar quando existe uma cura, né, interior. Aí fala a atual da identidade de destino. Então, tirar um raio-x, uma foto do hoje, ter uma consciência do estado atual. Então, hoje, profissionalmente, né, quem somos? Eu sou corretor de imóveis, por exemplo, na Flórida, dedicado a esse nicho de investimento, e eu atraio investidores que querem rentabilizar, né, o seu patrimônio em dólar. Essa é a minha identidade atual, meu posicionamento, eu descrevo quem eu sou. E aí, quando vocês começam a pensar assim sobre identidade de destino, né, será que eu posso ir além? Será que além desse meu posicionamento eu posso agregar de alguma outra forma investidores, trazendo para eles conhecimento, trazendo para eles capacitação, trazendo para eles serviço, sabe? Se colocar a serviço do próximo. E a questão, por exemplo, da exposição, né? De nos expormos mais do jeito que somos, começa por nos aceitarmos do jeito que somos. Então, tudo começa dentro da gente, nada é possível ser feito fora. E aqui fala, observar nossas limitações e na identidade de destino, quem queremos nos ser, quem é a nossa referência, por exemplo, né? Eu quero ser, por exemplo, como esse corretor de imóveis, porque ele é autêntico, ele é ele mesmo, ele fala do jeito dele mesmo e ele se adora, dá para perceber que ele se ama, e os clientes amam ele por causa disso, porque ele é empático e verdadeiro. Então, ter uma referência de onde a gente quer chegar é importante nesse processo da identidade de destino, tá? Aí, quando a gente vai falar sobre os sabotadores, né, que prendem a identidade, aqui eu vou falar sobre essa questão de o que está nos limitando hoje. Então, o primeiro deles é o medo, né, que bloqueia ações corajosas e mantém você na zona de conforto, mesmo quando ela já não serve mais. Por exemplo, corretores que estão na Flórida hoje, coragem de vir para o Brasil e fazer 15 dias de palestras em locais diversos, de conexões, de contatos, tem que ter coragem para fazer isso, porque a gente vai, primeiro, tem o risco da rejeição, tem o risco de ninguém aparecer, tem vários riscos, mas para que a gente, primeiro, conheça realmente a possibilidade do que vai acontecer, a gente tem que ter um ato de coragem e ir à frente e fazer realmente, né? E aí a questão do sair da zona de conforto é observar a rotina atual, né? E em qual momento do dia é possível bloquear ações que vão nos levar para o próximo nível. Então, assim, esse bloqueio aqui, tal hora até tal hora, eu vou fazer o que eu tenho que fazer agora, que é atender os meus clientes de agora, fazer follow-up, né, com os leads, enviar proposta para quem tem que enviar proposta. Ok, mas de tal hora até tal hora eu vou trabalhar na minha nova versão, porque a gente tem que estar se reinventando o tempo inteiro, porque é muito fácil hoje, com essa economia da atenção que a gente fala, né, que não é nem cifras monetárias, é a atenção, como que a gente vai chamar a atenção dos nossos clientes. A gente tem que estar se reinventando, não seguindo tendência. Eu nunca sugiro assim que é para ficar seguindo moda. Eu sempre falo o oposto, não siga a moda dos outros, né, corretores, né, profissionais de venda. Entre em você mesmo e sua intuição. Escute a sua alma falando com você, dizendo, olha, eu me sinto bem, ou mesmo me sentindo com medo, mas combina comigo ser esta pessoa. E isso é o mais importante, porque a gente vai se aproximando da nossa essência, da nossa verdade, do nosso jeito de ser, mas sim, aprendendo ferramentas novas, né, atuais, do que funciona, do que não funciona.
E aí, que no número 2 dos sabotadores é a culpa, né? Prende você no passado e impede que assuma uma versão maior sem carregar erros antigos. Então, assim, a culpa do que fez no passado, né? De erros e que ainda, né, você mesmo não se perdoou, é o que puxa a gente para trás. Eu vejo que o freio de mão mesmo é a culpa. Então, como é que eu venho fazendo, né? Até vou usar um exemplo. Eu tinha um hábito, antes de iniciar esse processo, né, de transformação, de encobrir as minhas falhas. Porque dentro da minha cabeça, eu vi uma foto de perfeição. Então, para eu conseguir externalizar a perfeição que eu era, eu precisava mentir. Como é que eu mentia? Encobrindo os meus erros. Então, se algum cliente me perguntasse, Bianca, fez tal coisa, eu assim, ai meu Deus, fiz, tá tudo certo. Aí depois ia lá e fazia. Então, se aliar, né, a mentira no lado espiritual é abrir a porta para o mal agir na tua vida. Então, quando a gente toma uma atitude no plano terreno, a gente tem que ter ciência e a certeza que no plano espiritual é a mesma coisa, é um reflexo, né? Mas tem gente aqui que não tem essa consciência ainda. Aí tem que desenvolver todo assim, um lado espiritual de entendimento. E aí, observando todas essas falhas e erros, eu pensei, meu Deus, que falta de humildade, que orgulho, né? De não assumir a própria falha e entender a sua própria humanidade e observar que faz parte do processo. E aí, agora, até interessante, assim, recentemente, eu cometi uma falha, né? Na verdade, eu não vi como falha, mas depois acabou sendo uma falha mesmo, né? E aí eu disse, não, agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou pedir perdão para as 3 pessoas envolvidas. Aí eu fui lá, na hora me deu uma dor, que é o orgulho que a gente esmaga, assim, né? Me deu uma dor. Eu disse, ai, meu Deus, eu vou ter que dizer que fui eu que errei. Fui lá, primeiro eu fiz um textinho, assim, para treinar o que eu ia dizer, né? Para gravar áudio. Aí fiz o textinho, gravei um áudio. Olha, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão por conta disso, né? Por causa de mim, você se sentiu assim, tarari, tarará, tarará. Gente, depois que eu fiz aquilo, é igual tirar com a mão, assim. Saiu. Por quê? Eu me coloquei no lugar da humildade, pedindo perdão, ao mesmo tempo eu pedi perdão para Deus e me perdoei, porque eu assumi meu erro, eu senti a dor, eu me arrependi, então, né, eu tô perdoada. E aquilo me deu uma liberdade, uma leveza. Eu disse, gente, eu aprendi com esse erro, eu segui o passo e eu agora tô me sentindo bem. E aí a gente se sente mais confiante da gente mesmo. E isso é bem importante para ir para o próximo nível, digamos assim, né? A vergonha faz você se esconder, diminuir sua voz, rejeitar oportunidade de visibilidade. Então, eu tenho muitos mentorados que foram convidados para podcast, foram convidados para gravar vídeo. Eu tenho uma amiga minha, corretora, que em 2016 ela foi convidada para gravar eu não me lembro o nome do show agora, americano, que era de dia com corretores, assim, ela disse não, por vergonha. Gente, aquilo, assim, no coração, porque limitou, botou um limite, foi até aquele teto e não passou daquilo, né, por essas questões. Então, observem como essa questão toda emocional reflete na perda de oportunidades no nosso crescimento profissional. O pessoal diz, não tem nada a ver inteligência emocional, não tem nada a ver, né, com o lado profissional. Gente, tudo a ver mesmo. Então, a vergonha, ela, primeiro, que quando eu tenho vergonha, eu penso assim, poxa, mas eu não sou tão perfeito ainda para me expor. Quando eu tô pensando que eu não sou tão perfeito ainda, eu tô querendo me parecer com Deus. Já na hora, já não tenho humildade aí, né? E aí eu não me coloco no lugar de filho mesmo, dependente, né? Eu me coloco no lugar de me parecer com Deus. Então, como que eu vou querer ser perfeito se só Ele é perfeito? E aí a vergonha, o que que faz? Faz a gente se diminuir, se esconder, eles conseguem porque como se eles fossem merecedores e eu não mereço. E acaba estragando, né, as oportunidades e fazendo a expansão da própria carreira profissional e afastando mesmo, né, o progresso, né, no próximo nível. Então, é algo assim que é um sabotador. E aí o quarto é a agressividade. Afasta conexões genuínas e cria barreiras onde deveriam existir pontes. Agressividade nada mais é que o quê? Quando alguém toca num calo, ou critica, ou um hater de rede social, né, eu quero pegar essa pessoa. Aí aquela raiva, né, externalizada. Por quê? Porque tudo é ligado à raiz, né, da rejeição. Basicamente, quando a gente, na infância, se sente, né, não é que a gente foi, mas a gente se sente rejeitado, a gente quer fugir daquela dor, porque dói muito se sentir excluído, abandonado, rejeitado, né, julgado, criticado, dói, é muita dor. Então, quando na vida adulta, a gente quer sofrer, se afastar do sofrimento. E aí, qual é o problema disso? Que quando a gente não trata as nossas feridas, é como se fosse uma ferida na pele mesmo, aberta. Quando a gente não trata, né, não passa água oxigenada, o que acontece? Faz pus, cresce, fica horrível. E quando alguém encosta naquela, né, ou na crítica, por exemplo, que é o meu caso, alguém encosta, dói demais. Quando dói, inconscientemente a gente explode. Então é uma crise de raiva, uma explosão sem sentido, é como se o copo tivesse cheio e fosse todo de uma vez derramado. Então esses 4 são os sabotadores que é importante a gente observar. Então hoje, né, a missão depois dessa aula é só observar como a gente tem se comportado na área profissional, né?
e também, por que não, na área pessoal. E aí as crenças que mantêm identidades velhas, né? Quem sou eu para falar disso? Meu, eu não sei nada, acabei de tirar minha licença, cara, quem sou eu para falar sobre esse assunto? Ah, eu preciso primeiro ser aceito por todos, para daí me sentir autoconfiante. O mercado não vai me ouvir porque eu não tenho autoridade, eu fiz poucas vendas, ou fiz nenhuma venda ainda. Não sou bom o suficiente. Antes de crescer, eu preciso provar meu valor. Então, primeiro eu tenho que vencer, ter o troféu, para daí, né, as pessoas me reconhecerem, para daí eu crescer. Eu tenho que continuar fazendo o que sempre fiz, porque o que eu sempre fiz deu certo. Então, algumas dessas frases são narrativas, né, aquela voz que fica repetindo coisas dentro da nossa cabeça, que a gente precisa tirar, escrever no papel para tirar realmente. E o principal é desmascarar, né, esse pensamento, entendeu? Opa, isso aí não vem de uma fonte positiva, né? Entender que a gente acaba se limitando e não enxergando as oportunidades, porque tudo que a gente foca expande. Então, quando a gente foca a escassez, a dificuldade, o problema, o desafio, quando a gente foca, não, hoje em dia eu tenho que fazer isso, eu tenho que vender esse imóvel, eu tenho que vender porque, meu Deus, é um problema esse imóvel que não veio, blá, blá, focou naquilo, ferrou, que aquilo vai expandir, vai crescer, vai tomar conta de todo o seu dia. E aí, quando toma conta do dia, o que acontece? A gente não desenvolve os outros projetos, as outras ideias, a criatividade, e aí a gente não vai realmente para o próximo nível, né? Entender que, quando a gente está focado em algo maior, quando eu falo assim em propósito, até eu acho que tem um slide que fala sobre isso. Vamos só terminar essa parte, daí a gente vai falar um pouquinho sobre propósito. Então, diagnóstico da identidade atual. Essa apresentação aqui eu vou botar no grupo, tá? Do Quick Call, aí vocês podem acessar esse exercício. Eu estava fazendo esse exercício. Aí eu encontrei cada coisa, assim, né, no meu dia a dia, que eu disse, meu Deus, eu nem tinha noção disso. Então, é bem interessante fazer com frequência, tá? Então, qual é o rótulo interno que você ainda carrega? Ai, eu não vou dizer que eu sou corretor de imóveis, porque corretor de imóveis é quem tira a licença porque não deu certo em nenhuma área. Isso é um estigma da profissão. Que tem pessoas que não têm coragem de dizer que são corretores de imóveis, porque tem medo de ser julgado, tem medo de achar que vendedor não quer mais falar contigo, né? A pessoa quer vender. Então, tem tanta coisa interessante nessa profissão que eu avalio. Quando eu tirei a licença, né? Na verdade, eu fiz um experimento. Eu vejo com os 8 meses de licença, porque a minha vocação nunca foi ser corretora de imóveis. Mas para eu falar para corretores de imóveis, eu tinha que entender o que era ser um corretor de imóveis. Gente, foram assim dias não fáceis para mim. E eu entendo que vocês passam, porque assim, ó, é uma cobrança. 80% da minha cabeça estava tomada pelo resultado que eu tinha que vender. 20% da minha cabeça estava estímulos. Então, eu recebi e-mail de gente querendo vender lead, de gente querendo oferecer coisa de marketing, gente querendo oferecer financiamento especial para corretor. Então, 20% do meu tempo era um monte de distração e 80% o estresse de ter que vender. E parece que aquele estresse tomava conta do meu dia e eu não conseguia nem fazer o dia a dia que tinha que ser feito. Entrar em contato com os clientes, aquilo estava me bloqueando. E eu fui entendendo que o quê? Quanto mais eu focava no problema em si, que era fazer a venda, me distanciava da minha meta financeira, que era conseguir, né, uma venda em específico. E aí, quando eu consegui mudar essa mentalidade, aí eu fui num evento da EXP, que era a imobiliária que eu tinha, né, me associado, e aí eu encontrei uma senhora de 80 anos, gente, coisa mais fofa, a Jeanne, né, falava francês, uma fofa. E eu falei sobre marketing, dela assim, meu Deus, Bianca, eu preciso de marketing. Eu disse, aí, eu preciso de business, né? Preciso de negócio. Ela disse, então vamos fazer uma parceria. E aí a gente conseguiu listar uma propriedade, na época, avaliada em 4,2 milhões, mas a mulher queria 7 milhões. Então o mercado estava meio doido naquela época, foi quando as taxas de juros estavam mais altas, né? Mas aí eu entendi que o quê? Eu estava focando no meu superpoder. Teve uma das aulas de mentoria que eu falei sobre isso, sobre branding, né? Quando a gente fala sobre branding, a gente tem que identificar o nosso superpoder. Então, tem corretores que são pilotos de avião, tem corretores que são muito bons com finanças, são bons cozinheiros, são bons... Então, assim, entender que cada um de nós temos talentos que a gente acaba já nascendo com gosto, que a gente pensa que é só hobby, né? Mas é o nosso superpoder, é um conteúdo que a gente ama falar. E por que não falar sobre isso? Tem gente que adora, né, corretor que adora vinho. Aí se desenvolve, começa a falar sobre vinho no próprio perfil, aí complementa com imóveis, faz evento de degustação de vinho, Então, assim, entender que eu não posso, primeiro, ser um corretor generalista, mediano, medíocre, padrão, que só vende imóvel. Não, porque somos seres humanos e a gente tem habilidades, talentos, criatividade. E aí a gente acessa o nosso superpoder. Então, o meu superpoder sempre foi marketing, comunicação, divulgação, promoção, né? E ali, quando eu acessei meu superpoder, a oportunidade veio. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente se conecta com a nossa essência, a nossa real identidade, tudo que a gente gosta, né? A gente consegue transformar o nosso business em algo diferenciado naturalmente, é natural. Só que quando a gente foca no problema, não tenho que vender, eu tenho, porque o que os outros vão falar, estão me cobrando, eles, eu fico num loop também de cobrança, crítica interna, e eu não saio do lugar, tá? Então, aqui são umas perguntas, né? Qual é a voz interna que mais te limita? O que você acredita sobre si mesmo?
ou a gente, às vezes, tem que fazer as coisas para provar alguma coisa para os outros. Na verdade, quando eu entendi que eu não precisava fazer nada para provar para ninguém, que eu só precisava prestar conta para Deus, aquilo, para mim, foi libertador. Porque aí eu comecei a estudar mais sobre a palavra de Deus. Então, como que eu deveria agir? O exemplo de Jesus. Humildade, perdão, amor, ficou tão mais fácil que eu parei de prestar conta para outras pessoas. E aquilo me trouxe leveza. E que parte da sua identidade pertence ao passado, que você tem medo que aconteça se assumir uma versão maior de si. Tem pessoas que têm até medo de ter sucesso e prosperidade financeira, ou com medo de pagar mais imposto, ou com medo que as pessoas vão pedir dinheiro para ele, ou com medo de... São medos inconscientes que a gente já ouviu dos nossos pais, que está lá guardado embaixo do tapete, que a gente vai precisar acessar para ir conseguir ir para o próximo nível, tá? Então, esse é um exercíciozinho sobre identidade. Propósito. Então, agora chegou na parte do propósito. Então, o propósito, eu gosto dessa frase aqui, que até a Camila fala, e a Júlia, que é a filha dela, né, que é muito legal, uma família bem, bem abençoada, assim, bem sábia. E ela fala que o propósito só aparece quando a identidade está fortalecida. Não é o contrário. Tem pessoas que não sabem quem são, estão perdidas, como se fosse... Eu digo para mim que teve uma época da minha vida que eu parecia uma sacola no vento. Você já viu uma sacola de plástico voando? Aí vai para um lado, daí vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, e não vai para lugar nenhum. Eu me sentia assim. E eu com essa coisa de, mas eu tenho que achar meu propósito. E aí eu entendi que não é o propósito que eu vou ao encontro, mas sim quando eu sei quem eu sou, o propósito chega até mim de forma natural, porque eu estou exatamente no lugar que eu deveria estar, com as pessoas que eu deveria estar, com as habilidades que eu tenho, os dons, os talentos que eu tenho, e aí sim aparece o propósito, que é maior do que eu, ou seja, é maior do que um objetivo financeiro, eu quero comprar um carro, uma casa, uma viagem, né? É maior que isso. É um legado, é um impacto, é fazer a diferença no mundo, assim, de forma positiva, né? E aí, para mim, ficou claro, eu disse, gente, eu não tenho que pensar em propósito, eu tenho que pensar na minha própria identidade. Porque a hora que eu tiver realmente, né, sendo quem eu nasci para ser, né, que a gente fala que é o plano de Deus, que é a versão, né, minha versão, melhor versão, vai aparecer meu propósito. E aí, aqui fala sobre propósito, aquilo que você nasceu para fazer, uma causa maior que a sua história, o que te conecta com a abundância, porque a gente não está focado na falta do dinheiro que gera escassez, a gente está focado nas pessoas que a gente vai transformar, que por consequência, naturalmente, as pessoas vão te pagar por isso. Então, é muito interessante esse exercício que a gente, às vezes, faz ele de forma invertida, né? E a base de toda a liderança verdadeira. Por mais que alcance os objetivos financeiros, as pessoas que não param de servir. Não sei se vocês já se questionaram, assim, nossa, tem tantas pessoas bilionárias, né, que já não precisariam mais trabalhar. Ela podia só curtir a praia, né, e viajar pelo mundo, e acabou. Mas não, são elas mesmas que acordam todos os dias cedo, e elas crescem, elas querem empregar mais pessoas, mais funcionários, fazer mais impacto, ter mais ONG, ajudar mais pessoas carentes. Por quê? Porque entende que pode fazer a diferença no mundo, não só para sua própria família. E isso eu acho que é bem mágico. Aí fala sobre o conceito da identidade projetada. Então agora a gente fala do futuro. Então a gente olhou para o passado, o que causou as nossas, né, atitudes atuais, olhou para o hoje para ter consciência, observar o que a gente está errando, o que a gente está acertando, e agora a gente começa a co-criar, né? Co-criar um futuro novo, uma nova versão, algo diferente do que a gente veio repetindo esses ciclos, né? Um atrás do outro. Então, aqui a gente fala sobre identidade projetada, que é uma nova versão de si mesmo, uma nova forma de se expressar, um novo nível de consciência, uma identidade que antecede os resultados. Então, primeiro a gente tem que se sentir bem na nossa própria pele, parar com aquela crítica excessiva de quando se olha no espelho, de quando coloca uma roupa, mas todo mundo fica bem, essa roupa em mim fica horrível. Essas palavras que a gente mesmo se denigre, né? É a pior coisa, porque eu sempre digo que o nosso maior asset, né, somos nós mesmos. Nosso maior ativo não é um imóvel, não é um patrimônio físico e material, gente, somos nós mesmos. O maior ativo capaz de gerar frutos, renda, dinheiro, somos nós mesmos. Então, se a gente conseguir investir em nós mesmos e a gente se tratar bem como uma joia, né? Porque se a gente ganhar um diamante hoje, a gente não vai deixar em qualquer lugar, né? Vai colocar num lugar, trancar, botar numa gaveta para ninguém pegar, né? Mas a gente mesmo, a gente se trata igual lixo. Trata mal, come mal, dorme mal e não tá nem aí. Então, tem um cuidado, assim, com o nosso valor, né? Entender o nosso valor, porque, afinal de contas, a gente está aqui a serviço de Deus, né? De algo muito maior que nós mesmos. Então, se a gente não cuidar e sermos bons servos, digamos assim, né? A gente vai estar colocando no lixo a nossa estada nessa terra. Eu vejo assim, né? Então, eu venho buscando, assim, me melhorar o jeito que eu olho para mim, o que eu falo para mim mesma, do jeito que eu me valorizo, onde que eu estou posicionada, para que realmente eu possa ser uma inspiração, né, para alguém. Se uma pessoa se inspirar com alguma coisa que eu falei, que viu, né, eu já vou estar feliz. E isso é muito legal. Então, resultados não criam identidade. Então, primeiro eu quero fazer a venda, para daí eu pensar na minha identidade. E, na verdade, é o contrário. Uma vez fortalecida a identidade, todo o resto
vai para o lugar e se harmoniza, né? Aí aqui fala sobre como que a gente quer ver, como que a gente quer se ver no futuro, ter a visão extraordinária do futuro, né? Fazer um mural. Eu uso inteligência artificial para fazer minha nova versão de corpo, minha nova versão de cabelo, minha nova versão de pele, minha nova versão física, né? Para onde que eu quero viajar, o que que eu quero ter. Então aí eu faço esse mural muito legal que fala sobre essa nova versão projetada. Aí aqui diz como a minha melhor versão pensa, em que ela acredita, como ela se comporta, como ela serve ao seu propósito, como ela lidera, qual a energia que ela transmite. Antes eu me preocupava muito assim, poxa, mas se eu fizer uma live e tiver 0 pessoas, as outras pessoas vão ver, vão rir da minha cara. Aí eu penso assim, meu Deus, se eu fizer uma live e tiver 0 pessoas, olha que legal, eu tô tendo a coragem de fazer uma live. Então eu comecei a olhar pelo enfoque da minha transformação, da minha capacitação, e não o outro, o olhar do outro, né? E isso começou a me dar força e coragem de continuar, insistir, aprender, sair da zona de conforto. Por exemplo, cada aula que eu estou aqui falando, isso é 100% para mim. Parece que realmente eu estou falando tudo para mim, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar. Isso me traz, né, desafios para eu acessar a minha melhor versão. E quais decisões, né, que a gente tomaria hoje? Então, por exemplo, eu tenho uma meta profissional de conseguir 5 novos clientes no próximo trimestre, né? Clientes investidores que têm uma média de investimento de $700 mil. Essa minha meta. Como que eu consigo alcançar essa minha meta? Será que hoje, com o jeito que eu me trato, que eu penso sobre mim mesma, o jeito que eu me porto, os lugares que eu frequento, o meu uso das redes sociais, isso que eu faço hoje vai me levar a esses 5 clientes? Sim ou não? Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Onde eu quero chegar? Do jeito que o que eu estou fazendo hoje vai me chegar naquele, né? Me levar para aquele caminho? Então, a gente, o que faz? Estabelece a meta e começa a criar planos de ação. Bom, para eu atingir esse número de clientes, onde primeiro estão essas pessoas? Quem são as minhas pessoas? Quais são os hábitos dela? O que elas consomem? Aí eu vou conhecer mais dela, para estar realmente na mesma vibração. A gente fala da frequência, né? Porque a gente tem que estar na frequência dos nossos sonhos para que eles se realizem. Vamos supor que o investidor, ele vibra nessa frequência. Ele é próspero, ele é abundante, ele acorda cedo, ele é disciplinado. E eu tô aqui. Hoje eu tô com preguiça, hoje eu não vou fazer nada. Não, hoje eu tô cansada. Eu tô vibrando aqui, ele tá ali, eu nunca vou encontrar. É questão de física quântica, né? Que tudo se complementa. E é bem interessante isso, tá? Eu vou contar bem rapidinho uma experiência para vocês. Quando eu estava no Canadá, e como eu trabalho de casa, tinha vezes que eu trabalhava de pijama, porque eu não fazia call, né? Aí eu disse, não, peraí, quer saber? Eu vou começar a me arrumar. Vou me arrumar como se eu já estivesse trabalhando na empresa, porque eu tinha minha empresa no Brasil, que eu me arrumava todo dia para trabalhar, para atender cliente. Eu disse, hoje eu vou me arrumar, vou botar uma roupa bonita, vou me maquiar, botar salto alto. Gente, vocês não estão acreditando. No meu LinkedIn apareceu uma oferta de trabalho, do nada, eu não fiz nada, nem tinha entrado no LinkedIn. Apareceu uma oferta de trabalho como gerente de marketing de uma imobiliária, Royal LePage, que é uma rede tipo Remax no Canadá, e foi o dono dessa imobiliária que me mandou mensagem. Naquele dia que eu tinha me arrumado, aí eu respondi, tá bom, vamos marcar a entrevista. Eu consegui o trabalho, e eu nem, sabe, eu não estava procurando, mas o que aconteceu naquele dia? Eu vibrei na frequência dele e ele me encontrou no LinkedIn. Então, funciona, isso funciona. Então, se a gente conseguir entender que, por exemplo, quem detesta gravar vídeo, assim, para redes sociais, eu não gosto, eu adoro fazer call ao vivo, assim, adoro, né? Mas gravar vídeo, assim, pegar a câmera, script. Só que, assim, se eu não tiver cabelo feito, arrumado e roupa, eu não vou nem pensar em gravar. Mas se eu fizer isso todo dia, eu vou ter mais coragem de, eu tô arrumada, então eu já vou fazer uma live de uma vez. E aí a gente vai se... Vocês entendem? A gente vai vibrando na frequência do que a gente tem que fazer para atingir a pessoa certa. Então, basicamente isso. Essas são as decisões, tá? A decisão de vibração, assim. A narrativa que define você. Então, o principal é essa historinha que a gente fala da gente mesmo, né? Perguntas essenciais para escrever coisas novas para a gente ficar repetindo. O que eu estava contando sobre mim mesmo que não serve mais? Quais histórias de fracasso, limitação, pequenez? O que eu preciso começar a contar? Outra coisa que a gente estuda sobre ainda essa coisa da frequência, né? Que a gente já tem que agir como se já tivesse o que a gente quer. E aí isso vibracional, né? Da mesma forma, entra no campo energético de frequência de quem a gente quer atrair. Então, é bem legal. Aí aqui fala sobre o exercício das narrativas, tá? Aí fala assim, identidade, posicionamento de mercado. Como é que você define, né, a sua nova identidade profissional? Então, o nicho que você opera. Identidade forte atrai um nicho específico que ressoa com sua mensagem de propósito. Por que corretor generalista vende pouco? Eu faço aluguel, eu faço vacation, eu vendo condomínio, eu vendo terreno, né, no Brasil, eu vendo de tudo. Ou seja, eu não vendo nada para ninguém. Porque eu não consigo me comunicar com as dores desse meu cliente, eu não consigo acessar os níveis, né, de dor interna do meu cliente. A gente fala de dor porque no marketing a gente aprende que a gente só chama a atenção de alguém quando a gente tem a solução para a dor daquele cliente. A gente fala muito em dor, né? Não é dor de verdade física, né? Mas é uma falta que
que aquele cliente está sentindo, né? Então, a gente traz a solução. Por que a gente querendo ser... não, mas eu faço de tudo. O que aparecer, para mim, tá ótimo, não vai aparecer nada. Porque a gente não está sendo intencional. Quando a gente define um nicho específico, então, por exemplo, a metodologia que eu ensinei de marketing, que eu criei, né, de marketing serve para qualquer empreendedor, empresa de todos os portes, multinacional, rede de franquia, serve para qualquer nicho. Mas o que eu fiz? Eu afunilei para o mercado que eu venho trabalhando, 95% dos meus clientes são do mercado imobiliário, eu me sinto bem, eu tenho case, eu tenho prova, né? E eu fiquei só nesse nicho, então eu estou me posicionando a cada dia como autoridade nesse nicho. E o melhor agora, que está mais nichado ainda, que é mercado internacional. Ou seja, pessoas do Brasil que querem indicar clientes para o exterior, mas também querem vender para pessoas do exterior. E pessoas do exterior, né, brasileiros do exterior, inicialmente brasileiros, que querem que pessoas do Brasil ou brasileiros de outros lugares, de outros países, comprem, né, no seu mercado. Então, esse posicionamento me fez estar na Flórida, me fez estar em Balneário Camboriú, que são dois mercados muito similares, que têm perfis de profissionais similares, perfil de cliente similar, né? Então, os desafios, as dificuldades, as dores desses meus clientes, da imobiliária, das construtoras, é muito similar. Então, isso é nicho, especificar o seu nicho, que você se sente mais à vontade falando sobre, e que principalmente você acredita, né? A valorização da sua marca pessoal, aqui que pega. Quando eu começo a falar sobre branding, marca pessoal, tem corretor que é dono da imobiliária de chefe. Eu tenho clientes que chamam o dono da imobiliária de chefe. O que é o ruim, né, desse relacionamento? Que primeiro o corretor se coloca na posição de funcionário. Então, o funcionário faz o quê? Ele bate cartão e espera receber tudo meio que pronto, né? O lead pronto, o template pronto, eu vou só mexer aqui, operacional, e executar o que eu tenho que executar. Agora, o perfil empreendedor, que sabe que é empresário, dono do seu próprio business, que tem essa mentalidade, que trata o seu business como uma empresa, sabe que não existe nenhuma empresa sem logo. Toda empresa tem logo, toda empresa tem rede social, toda empresa sabe o que está vendendo, conhece seus serviços e produtos, toda empresa faz isso. Uma vez que o corretor muda essa mentalidade de funcionário para empresário, pronto, as ações dele já vão refletir as atitudes do empresário. O empresário entende de RH, o empresário entende de financeiro, o empresário entende, se capacita. Então, esse é o primeiro ponto, assim, do profissional de sucesso, né? Entender que o seu business é uma empresa. E aí, valorizar a sua marca pessoal. Aí vem respeito, autoridade, influência. Então, assim, não esperar ter seguidores para daí começar a fazer live. A gente sempre tem a tendência a inverter as coisas, a querer ter sucesso primeiro para daí fazer o trabalho que tem que ser feito. E é sempre o contrário. Eu já ajo como se eu já tivesse o sucesso, independente de ter zero audiência, ninguém me segue, ninguém me vê, não interessa. Todo dia eu acordo como se eu já tivesse o faturamento que eu quero ter, os 5 clientes, né, me pagando, comprando, investindo em imóveis que eu já tenho. Tem que acordar de manhã já acreditando que esses 5 clientes existem, eles só não estão ainda no mesmo campo vibracional que eu, mas eu tenho que acordar trabalhando como se eu já fosse fazer um call com eles hoje. E aí vocês já começam a mudar a rotina de vocês, a forma de falar de vocês, a crença sobre vocês mesmos, o que vocês vão aprender. Meu Deus, se esse cliente ligar hoje, o que eu vou falar? Eu vou estudar sobre essas opções de investimento, eu vou me preparar. Então, primeiro a gente se prepara, né? É igual um jogo de futebol, a gente não vai para o jogo para depois treinar, a gente treina até se tornar, né? O jogador de futebol que a gente tem que se tornar. Então, o treine até se tornar, a gente também aprende com o Paulo, ele sempre fala isso, treine até se tornar. Então, já haja como se você já fosse essa sua melhor versão, tá? Aí, clientes que você atrai, tamanho dos contratos que fecha, nível de liderança que você exerce. Então, já imaginar, não quero ser team leader, mas eu quero ter um assistente. Eu mereço ter um assistente cuidando do meu marketing, eu mereço ter alguém fazendo uma parte dos meus contratos, eu mereço. Então, assim, vai falando sobre merecimento, sobre capacidade e vai melhorando a sua visão de futuro. Aí, quando a gente fala de IA, então tem gente que já me procurou dizendo, mas agora eu quero ter meu robô, quero ter isso, quero usar tudo que a IA pode oferecer. Aí eu vou lá no básico, eu começo a falar lá no básico do passo número 1, né? Eu acho que essa metodologia me trouxe, assim, o aterrar, sabe? Porque o corretor, coitado, está sendo bombardeado diariamente com vídeos no Instagram que colocam um sentimento de culpa frequente. Eu não consigo ficar mais de 10 minutos no Instagram, porque eu começo a me sentir tão culpada das coisas que eu não estou fazendo, que no final eu me sinto um lixo. Eu disse, mas eu não estou fazendo isso ainda, mas eu não estou lá ainda, mas, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí eu me perco de novo. Então, o consumo de redes sociais, para mim, eu tenho diminuído diariamente. Eu já sei as pessoas que eu vou seguir, né? Tendências de IA, tendências de liderança. Pronto, eu vou naqueles 3, 4 perfis, aprendo o que eles estão divulgando e saio. Por quê? Porque quando a gente fala de IA, mas todo mundo tem que saber IA. Se você não usar IA, você vai morrer. Gente, calma. Primeiro a gente tem que fazer o básico bem feito. Se a gente conseguir fazer todos os dias o nosso básico bem feito, o nosso negócio vai sobreviver,
vai se superar e vai prosperar. Mas o básico, primeiro, é ter a calma, clareza e foco. E o que, que o Instagram faz? Tira tudo isso. Distrai, como é que fala a palavra que tira o foco, né? Dissolve o foco. Ah, mas eu podia estar fazendo isso agora. Não, mas eu podia... Meu Deus, parece eu 20 dias atrás, antes de começar esse devocional, eu estava assim. Eu acho que esse devocional me centrou no que é importante eu fazer para atingir os meus resultados. Não é o resultado da outra pessoa que idealizou aquela viagem para Dubai, mas não é teu objetivo. Então, para que dizer que não foi para Dubai ainda, mas todo mundo foi? Então, essas comparações, elas acabam com a gente. E a gente precisa ter uma geração de líderes fortes para que a gente consiga trazer tempos mais pacíficos no futuro. Porque se continuar essa loucura, teremos muitos problemas mentais, né? Então, vai se diferenciar, assim, entre os loucos e os sãos. Não é mais, assim, quem tem destaque no mercado. Não, é os loucos, que já não conseguem mais nem, né, levar o peso do próprio dia, do seu dia, e os sãos, que estão centrados, pé no chão, aterrados. Tá, passo número 1, vou fazer só isso. Passo número 2, tirar aquele barulho, né, da mente. Então, a IA, basicamente, é igual ao marketing, né? O marketing, ele tem o poder de expandir o que já existe. E ele não cria nada, ele só faz com que mais pessoas acessem o que já existe. Então, primeiro a gente tem que se focar na nossa identidade, no nosso posicionamento, no nosso fluxo de trabalho, quem é minha persona, qual é o meu produto, meu serviço, meu nicho, para daí usar o marketing só para divulgar o que já existe. Agora, quem não fez o básico ainda, vai ficar muito perdido, vai seguir onda de tendência. Agora, a tendência dos vídeos é com letra grande. Agora é humanizado, agora não tem mais efeito gráfico de publicidade. Então, assim, vai só perder tempo e ficar perdido, tá? Isso eu acho que é importante a gente falar. Aí aqui eu comecei a fazer já esse exercício, né? Que é plano de ação de 7 dias. Primeiro, identificar uma crença limitante, né? Então eu coloquei assim, ó, contratos pequenos, porque eu tenho uma tendência a não me valorizar. Eu penso, eu acho que não vou cobrar tanto, não mereço tanto. Então eu tenho uma tendência a me desvalorizar, né? Aí, por que eu tenho eu acho que, né, que vou merecer contratos pequenos, né? E aí, por conta da crença de merecimento. E aí fui escrevendo, ó. Depois, reescrever essa crença. Transforme a crença limitante em uma crença fortalecedora. Escreva com as suas próprias palavras. Então, eu sou uma mentora de líderes do mercado imobiliário internacional. Então, é posicionamento. Vou fazer um break aqui. Oi, Raquel. O nosso call ficou para as 8 agora, tá? Toda segunda. Toda segunda às 8, tá bom? Daí às 10 aqui no Brasil. Mas, ó, assim que ficar pronta essa aula aqui, eu vou editar, cortar e botar na plataforma, daí eu coloco no grupo, tá? Tá bem legal essa aula, né, Priscila? É bem empolgada, né? Tá bem legal. É um assunto que eu gosto um tanto. Vamos voltar. Então, no plano de ação, né, de 7 dias, a gente reescreve a crença, a gente cria a frase de identidade de destino, que é como se fosse uma frase de posicionamento, é quem a gente quer se tornar, que a gente ainda não é, né? É como se fosse uma nova versão. Eu sou um líder que transforma vidas através do mercado imobiliário. Não estou dizendo que é para usar isso na bio, tá? Mas é para a gente acreditar que a gente é. Porque são as crenças, né, que fazem com que a gente haja do jeito que a gente age hoje, tá bom? Aí, gravar um áudio de afirmação diária. Então, assim, é técnica de PNL, né? Programação neurolinguística, que vocês já ouviram falar desde sempre. Quando a gente quer criar novas narrativas, novas frases dentro da nossa própria mente, é como se a gente tivesse que fazer um upgrade no nosso software, né? Temos todos um software que é a nossa mente. Então, a gente precisa, de forma intencional, colocar novos arquivos de áudio dentro da nossa mente. E é através da repetição. Então, sim, a gente tem que repetir muito mais vezes do que as frases que a gente ouviu na infância, na adolescência, que são as frases limitantes. Então, a gente só vai conseguir mudar esse jeito de pensar na constância, perseverança, insistência, repetição de todos os dias gravados. Por exemplo, né, há muitos anos, eu tenho um arquivo num aplicativo chamado Documents. Não sei se vocês já ouviram falar. É um arquivo que organiza documentos no celular, né? Então, como é que eu faço? Eu vou lá no meu Voice Recorder, que é o gravador de voz, né, do celular, e aí eu gravo as minhas frases. Eu tenho, assim, vários arquivos, depende do meu momento de vida que eu quero mudar a minha mentalidade, né? Porque a gente é como se fosse uma cebola, vai tirando as camadas da cebola, né? Vai se apurando, digamos assim, ficando mais puro, né? E eu gravo os áudios. Então, eu escrevo as minhas afirmações, aí eu gravo com a minha própria voz, e aí, no outro dia de manhã, eu boto o fone, acordei, começo a ouvir. Eu ouço, coloco no repetir quando eu tô dirigindo, eu ouço eu mesma falando. Só que, assim, demora, tá? Eu vejo por mim. Teve coisas que eu ouvi durante um ano inteiro que eu fui começar a conseguir colocar em prática um ano depois. Porque aí o interior mudou, aí o externo se tornou automático, né? Porque eu mudei a crença. E toda crença é autorrealizável, ela acontece de forma, né, inconsciente. A gente atrai as situações,
as pessoas, tudo para confirmar a nossa crença. Então, quando a gente muda a nossa crença, é aí que o externo começa a mudar. E é tão interessante esse exercício, porque o que eu gosto de fazer? Eu gosto meio de não sei se isso funciona, eu adoro testar ferramentas, técnicas, para eu, assim, dar minha opinião, sabe? Se funciona, se não funciona, até para poder indicar. E essa dos áudios de afirmação, ela foi entrando no meu subconsciente de forma tão interessante, que foi na época que eu trabalhava numa construtora no Canadá. Então, eu ia dirigindo, uma hora voltando. E eu profetizando, falando, declarando sobre a minha empresa, sobre como é que ia ser. Gente, 1 ano e meio depois, as coisas começaram assim, a acontecer como se fosse naturalmente, quando a gente fala, né? Nossa, fluiu, de repente isso deu certo, olha só. Mas é porque eu mudei interior, né, no meu interior, tá? Então isso é bem interessante, a gravação do áudio. Aí escrever o seu propósito numa frase, né, com clareza. Por que a gente faz, né? Qual que é o impacto que a gente quer causar no mundo? Então, além dos nossos interesses pessoais, do carro novo, da casa nova, da viagem nova, do estudo dos filhos. Além disso, né, o que mais eu posso fazer a serviço de Deus, que a gente diz que a gente se coloca no lugar de servir a Deus, que é a transformação mesmo da humanidade para uma humanidade mais pacífica, mais amorosa, uma vibração mais alta, né? E aí aqui que entra a parte do propósito. E como eu falei num outro slide, que a gente só consegue acessar o nosso propósito quando a nossa identidade está fortalecida, quando a gente sabe realmente quem a gente é, conectado com a essência, né? Não se conectar com as modas, né, as tendências, agora tá todo mundo fazendo isso, vou fazer também, a manada tá indo para esse lado, eu vou também. Não, quando a gente se firma em nós mesmos, identificando a nossa real identidade, aí que o propósito, ele meio que surge, assim, poxa, por que então eu não faço isso? Olha que legal, e é interessante, tá? E aí fazer um ato de coragem, esse eu achei muito legal, serviu muito para mim, que executar uma ação que a identidade antiga jamais faria. Ou postar um vídeo, ou fazer uma proposta ousada, ou liderar uma conversa difícil. Então, o que hoje, né, com a nossa identidade atual, não teríamos coragem de fazer. Mas com essa visão de futuro, essa nova versão, essa pessoa nova que a gente quer se tornar, né? Cara, essa pessoa é corajosa, ela é destemida, ela vai, ela faz. E aí, sair da zona de conforto mesmo e executar algo. Para quem tem intimidado pelo vídeo, né? Quem não tem coragem de gravar um vídeo, quem não tem coragem. Quais são os seus medos, né? Identificar o que ainda afasta vocês do próximo nível, fazer ao menos uma coisa que tire da zona de conforto. Ou que ainda tem insegurança com o inglês, vai lá numa construtora, num cliente americano e faz um pitch de venda com o cliente. Então, é algo que tira a gente da zona de conforto total. Então, se coloca realmente, né, de forma humilde nesse desafio, tá? E no final, contar sua nova narrativa, compartilhe publicamente sua nova história, sua identidade de destino, sua proposta no mercado. Então, a hora que vocês sentirem que depois das novas crenças sendo instaladas, né, no mindset, na mentalidade, vocês chegaram ao momento de transição. Eu sei que eu estou passando por esse momento de transição, do que eu achava que ia ser o meu trabalho e do que eu estou percebendo que está sendo. Então, essa nova série de Quick Calls que a gente começou semana passada é totalmente diferente do que eu já tinha imaginado anteriormente, porque eu ficava tão focada no marketing, ferramenta, uma coisa tão operacional, né, que eu não via, assim, um chamado mesmo de Deus para trabalhar algo que vai além do físico e material, né? Algo que trabalha com as crenças, limitação, com o emocional, que eu venho colocando em prática na minha vida, né? Mas que, ao mesmo tempo, pode ser que tem pessoas que ainda não iniciaram essa jornada, ou que já iniciaram, pararam. Então, eu tô adorando esse momento novo, mas eu fiquei bem segura, porque eu disse, quem sou eu para falar sobre esse assunto? E isso é um dos sabotadores que a gente viu na aula de hoje, que é uma crença limitante. Quem sou eu para falar sobre esse assunto? Na verdade, o que eu tenho que fazer? A gente está usando esse livro aqui, tá? Que é o livro do Paulo Vieira sobre coaching integral sistêmico. Então, essa aula de hoje foi baseada nesse livro que fala sobre identidade. E o mais legal é que quanto mais eu estudo sobre isso, eu mais me encanto sobre isso, coloco em prática e vejo que tem tudo a ver com liderança, com marketing, com automação, com profissional do mercado imobiliário, tem tudo a ver. Então, estou bem feliz assim com essa nova fase. E aí, todos esses nossos calls que a gente faz vai ficar gravado na plataforma, tá? Hoje eu vou atualizar com a da semana passada. E tá ficando bem legal, tá um conteúdo bem, assim, diferente, digamos assim. Depois eu quero ouvir o feedback de vocês. Então, só para justificar por que eu segui por esse caminho, porque todos os meus mentorados, no final, na última sessão, eu faço uma pesquisa para saber qual das sessões, das 12 aulas, impactou mais a vida, né, do mentorado. E, né, dos 3 mentorados que eu perguntei, os 3 falaram que era a sessão de mindset e de marca pessoal. Que fala sobre o quê? Identidade, totalmente, assim, sobre quem a gente é no mundo, para a gente ter coragem de ter uma marca pessoal, para ter um mindset de superação, de, né, enfrentar o desconhecido, de inovar, de ir para o próximo nível. Então, é por isso que eu quis trazer nesse calendário novo, né, essas calls falando
sobre isso, trazendo ferramenta, exercício, são coisas bem simples, assim, de fazer, mas eu acabo juntando Louise Hay, Tony Robbins, né, Grant Cardone, Paulo Vieira, então os coaches, né, do mundo, assim, que tudo a ver, física quântica, espiritualidade, conexão com Deus, então a gente, né, somos seres de energia, né, somos seres energéticos, digamos assim, né, e atraímos ou repelimos o que a gente vibra, então entender que se a gente mudar o nosso interior, no nosso exterior a gente vai conseguir refletir, né, o que tem dentro de nós, eu acho que é transformador. E aí aqui tem os 3 níveis de transformação. Então hoje a gente trabalhou muito sobre consciência. Aí vem a decisão. Então todos os dias quando acordar, tomar a decisão quem eu vou ser hoje, né? Pedir, né, a Deus, quem o Senhor espera de mim, né? Qual é o teu plano para minha vida? Qual é a versão que o Senhor idealizou para mim? Porque é essa versão que eu quero atingir, é essa versão mais próxima possível dessa versão original, né? E aí ação consistente, então constância. E aí, assim, a maioria das pessoas fica no nível 1, que tomou consciência, putz, eu não acredito, é assim, eu tô fazendo isso errado, é por isso que eu tô colhendo os mesmos frutos, tô num ciclo, num loop de questões que se repetem na minha vida. Mas tem uma parte das pessoas que decidem, não, eu vou, decido mudar, mesmo que eu tenha que fazer algum sacrifício. E aí, no final, que é mais difícil, que eu vejo por mim, até falei no começo, né, dessa aula, sobre a constância de todos os dias, faça chuva, faça sol, dormir bem, não dormir bem, ser constante em tudo que eu me proponho a fazer. Então, esse eu acho que é o grande segredo do sucesso, é a constância, né? E aí, para finalizar, o convite final falar um pouco da metanoia, né, que é um conceito até que o Paulo Vieira criou, que é a questão de a gente mudança de mentalidade mesmo, porque quando a gente muda dentro, o entorno todinho se transforma. E a gente começa a agir diferente, se portar diferente, vibrar diferente, atrair coisas diferentes. Então, aí que a gente começa a quebrar esses ciclos, né? E aí, né, você vai decidir, porque o mercado está esperando pela sua melhor versão. Então, comprometa-se agora, poste no grupo sua identidade projetada e frase de propósito. Então, assim, ó, se vocês quiserem mandar para mim no privado, se vocês quiserem compartilhar, se vocês estão fazendo alguma coisa já que fala sobre esse assunto, ou se a gente pode fazer agora na parte das perguntas também, compartilhar um pouquinho como é que tem sido esse dia a dia de vocês, tá? Eu vou finalizar aqui o call e abrir para as perguntas para a gente concluir, tá bom?